Nos últimos 2 vídeos aqui de aula do nosso curso de Inteligência Artificial, a gente apresentou para você o método ACR, que é Análise, Criação e Refinamento. Você viu para que serve esse método, para que serve cada uma das fases, já sabe construir uma base de conhecimento e agora chegou a hora de responder dúvidas frequentes e também colocar exemplos na prática. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de Inteligência Artificial, módulo 2. O meu nome é Gustavo Guanabara e já o Ramiro tá chegando aí pra gente finalizar o assunto ACR, né? A gente já tá falando, esse é o 3º vídeo falando sobre ACR, que é um método muito útil quando você quer construir boa base de conhecimento, né? Fazer que a IA responda baseada na sua base de conhecimento, isso é muito importante. A gente já aprendeu as 3 fases, né? Análise, criação e refinamento. E agora chegou a hora de responder coisas simples, como por exemplo, quais são as vantagens do uso de ACR? Por que a gente não coloca tudo num prompt só? Por que a gente tem que fazer vários prompts? Não é chato, isso leva tempo? Para que a gente gasta tempo fazendo vários prompts? É para essas e outras perguntas que a gente está gravando esse vídeo e também para criar alguns exercícios na prática, para você fazer mão na massa aí, utilizar e aplicar o método ACR no seu dia a dia. Fechou? Então é isso. Vem, Ramiro, vem ensinar isso tudo aqui pra gente. No módulo 1 do curso em Vídeo de Inteligência Artificial, a FIAP foi uma das nossas apoiadoras. E agora, eles estão de volta no módulo 2 para continuar ajudando a trazer conteúdo de qualidade para todos vocês que querem avançar na carreira de TI. E você sabe qual é a melhor maneira de se tornar um profissional completo? É claro que é fazendo uma das graduações que a FIAP oferece. Você pode escolher cursos como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Data Science, Defesa Cibernética, Inteligência Artificial, Sistemas de Informação, Web Design e muitas outras opções. E todos esses cursos que eu acabei de falar, você pode fazer na modalidade presencial ou então pode fazer tudo online, do conforto da sua casa. Obrigado, FIAP, por continuar ajudando o curso em vídeo e em breve eu volto aqui para falar um pouco mais sobre as graduações nas áreas Tech, Cibersegurança, Inteligência Artificial e Negócios que a FIAP tem. Acesse agora mesmo o link que está na descrição dessa aula ou aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A próxima coisa que a gente separou aqui é falar sobre dúvidas comuns sobre o método ACR. Então, assim, são perguntas que a gente está tentando prever o que vocês já vão botar no comentário. Né? Para quem viu lá a primeira aula falando sobre o método ACR, pode ser que agora a gente esteja respondendo as perguntas de vocês. Não é isso, Ramiro? Isso aí, vamos lá. A primeira pergunta é: por que o método ACR é tão poderoso? Se você estuda, cria conteúdo ou só quer aprender mais rápido, esse método é perfeito para você. Por quê? Clareza, ele organiza o conhecimento e ajuda a entender melhor os temas. A personalização, ele produz conteúdo ajustado ao público e aos objetivos específicos. E também economiza o tempo, transfere as ideias dispersas em materiais prontos e com rapidez e eficácia. E também pode ser aplicado a qualquer área, matemática, história, biologia, redação. Ou seja, você pode colocar ACR em qualquer área de conhecimento que você tenha conteúdo em relação a isso, né? Aí está escrito ACR funciona para tudo mesmo, Guanabara. Até para desenvolvimento. Por exemplo, se você pede para o ChatGPT, lógico, sabendo os prompts corretos e a comunicação correta, criar um plugin para o WordPress, é fácil, porque ele já tem esse conteúdo, tá? Mas se você tem dentro da tua empresa uma API própria e ou alguma, sei lá, uma biblioteca de funções, ele não conhece. Se você documenta isso e dá isso como base de conhecimento, ele vai conseguir programar em cima dessa biblioteca, em cima dessa API. Então serve para praticamente tudo, tá? Não, legal. Essa semana eu fiz um exemplo em sala de aula, eu estava ensinando a turma de último ano consumo de API, né? Consumo de conteúdo por API. E aí eu estava usando as APIs lá que cospem conteúdo, né? Você passa uma URL lá para ele, pela web mesmo, ele já te retorna um JSON, um XML e tal. E aí eu falei assim: vou fazer um teste. Abri o ChatGPT em sala de aula, falei assim: olha só, eu tô abrindo esse endereço aqui, aí colei o endereço. E ele tá me retornando um dado. Eu já sei que era JSON, né? Eu falei: que dados são esses? Tem como eu gerar um script em JavaScript para pegar esses dados, tratar e botar num formulário, jogar num formulário? Ele foi lá, falou assim: sim, é possível, me explicou o que era JSON e gerou um exemplo de script, me deu a função de análise desse script, né, de parsing dele, né, e também me deu um exemplo de chamada para função, porque como o JavaScript trabalharia como assíncrono, né, essa função
não pode ser síncrona, ela é assíncrone porque depende da resposta da API. Ele fez tudo bonitinho. Claro, errou, ele não fez a parte de se a API não responder e tudo mais. Claro, ele fez uma versão bem mais simples, mas ele foi muito coerente. Pedir, sim, mas você poderia pedir, olha, percebi que você não fez tratamento de erros. Por quê? Por que ele não fez? Porque você não deu um prompt de partida ensinando ele como é que você queria que ele se comportasse como programador de JavaScript. Sim, mas foi bem legal mesmo o resultado. A segunda dúvida frequente que a gente separou aqui foi: por que a gente não coloca tudo num único prompt, né, Ramiro? Por que eu não subo o documento, já gero todos os prompts? Por que eu não faço tudo isso de uma vez só? Quando a gente quer criar conteúdo verdadeiro, detalhado e sem superficialidade, muitas vezes a gente precisa fornecer prompts longos e complexos para uma IA. No entanto, quanto mais informações e instruções a gente coloca num único prompt, maior é a chance de perder os detalhes importantes e gerar um conteúdo genérico. Isso acontece porque a inteligência artificial processa as informações com base em padrões e pode ter dificuldades em priorizar corretamente cada instrução. Para evitar esse problema, o ideal é dividir as tarefas em múltiplos prompts, né? Pedir aos pouquinhos, como o Ramiro diz, organizando cada etapa do processo. Dessa forma, conseguimos guiar a inteligência artificial de forma mais clara, garantindo que cada parte do conteúdo seja construída com precisão, evitando erros e refinando o resultado conforme necessário. Guanabara, essa é uma discussão que eu já tive algumas vezes com algumas pessoas que estão usando a IA. E eu percebo que isso daqui é uma situação meio similar à linguagem de programação, à escolha de IDE. Tem gente que acha que um prompt monstruoso é a melhor solução. E eu também já achei, tá? Eu percebi isso e quando eu comecei a trabalhar com esses multiprompts, eu percebi que o resultado melhorou muito, principalmente no desenvolvimento, tá? E aí, para isso, né, eu abri uma sessão lá com o ChatGPT, queria ter certeza de que não era coisa da minha cabeça, então ele tem lá aquela parte hoje de investigar. Fiz um prompt bonito explicando essa discussão e tal, e ele relatou em questões técnicas, eu não tenho aqui, por que é mais eficaz você quebrar algumas situações, não são todas, em múltiplos prompts. Porque você imagina, você começa a mandar no mesmo prompt ele fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É a mesma coisa. Imagina assim, Ramiro, pensei num exemplo aqui. Você que está na tua casa, ou teu pai, vai lá e pede. O pai quer pedir para o filho arrumar a casa. A missão do filho agora é arrumar a casa. Se ele chega de manhã e fala assim: olha, eu quero que você arrume a casa. Na cozinha eu quero que você faça isso, 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 isso. No banheiro eu quero que você faça isso, isso, isso. No quarto eu quero assim, 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 assim. Na garagem eu quero que você faça isso, 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 isso. Bora! E aí no fim do dia vai verificar o trabalho do menino. Com certeza ele esqueceu um monte de coisa. Ele esqueceu um monte de detalhes. Pode estar a casa mais arrumada possível. Ele vai esquecer detalhes. Por outro lado, se você falar assim: olha só, hoje é o dia da faxina. Primeiro momento a gente vai arrumar a cozinha. Na cozinha eu quero isso, 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 isso. Depois que você terminar, você volta aqui que a gente vai te dar o próximo passo. Quando ele terminar de arrumar a cozinha, você vai lá e dá o segundo passo. Agora vamos fazer no quarto. Eu quero isso, 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 isso. Com certeza no final do dia, a tua arrumação dessa parte particionada, nessa versão particionada, a tua arrumação vai ficar muito melhor do que a arrumação se você der a instrução no início do dia e for verificar só no final do dia se deu tudo certo. Faz sentido isso que eu falei? Faz, a gente faz isso em qualquer tarefa, Guanabara. Se eu te mando escrever um trabalho aprofundado sobre um tema, cara, aí esse tema se subdivide, você vai estudar um tema, já vai fazer as anotações daquele tema, talvez já comece a escrever aquela parte daquele tema, vai se focar no outro. Na programação, a mesma coisa, eu te passo um sistema inteiro para fazer. Vou te passar um plugin pro WordPress. E esse plugin, ele precisa de um post type. E depois que eu tenho esse post type, aí eu vou ter algumas configurações lá no e-commerce, eu vou ter que mexer na template. Primeiro eu vou criar. Como é que eu vou mexer na template se eu não criei o post type? Então, quando eu me foco numa tarefa só, eu consigo um resultado. Inclusive, a gente consegue um resultado muito melhor. E isso a gente leva para IA também. Exato. E se você, nesse momento, toda vez que o Ramiro puxa de plugin, post type, não sei se você não entende nada disso, relaxa, esse curso de IA é para todo tipo de pessoa. Isso é só um exemplo para quem é um pouquinho mais técnico. Relaxa, você não precisa saber nada disso para utilizar a inteligência artificial de forma completa. Se você acompanha a gente aqui no Curso em Vídeo há bastante tempo, sabe que o nosso foco é sempre nos cursos. Só que eu não sei se você conhece uma iniciativa nova que aconteceu há algum tempo atrás, que foi o lançamento do nosso Experience Podcast. E é aquele podcast que tenta te ajudar com a tua carreira. E nesse momento em que eu tô gravando esse vídeo, a gente já gravou mais de 40 episódios com profissionais da área, dando dicas de carreira, contando suas experiências no mercado de trabalho. E com certeza isso vai te ajudar pra caramba na sua carreira. Não necessariamente pra você copiar o que a outra pessoa fez, mas pra você entender
aprender que nem tudo que é planejado acaba acontecendo, vai aprender sobre algumas posturas a se tomar e essas histórias podem te inspirar. Então não deixa de acompanhar o Experience Podcast acessando a nossa playlist ou a aba de podcast aqui do canal do Curso em Vídeo. Então é isso, encerramos aqui o assunto ACR, né? A gente já falou 3 vídeos na sequência sobre isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha anotado. Anota isso, cara. Cria um bloquinho, cara. Pega um bloquinho, ó. Eu tenho sempre um caderninho aqui perto de mim, ó. Caderninho, lápis e anota essas paradas, porque é muito importante você ter esses conhecimentos anotados, porque depois acaba se perdendo. Você fala, nossa, tem um monte de vídeo aí na playlist, onde que se fala sobre cada assunto? A gente tem, né, separado por capítulo, né? Toda playlist é separada por capítulos, toda aula, na verdade, né? Toda playlist é separada em aula e toda aula é separada em capítulos. Dá até pra achar, mas se você tiver um caderninho com tudo anotado, fica muito mais fácil. Fechou? No próximo vídeo a gente vai começar, próximo vídeo de aula, né, não de ferramenta, a gente vai começar um assunto que já era pra gente ter falado no módulo 1, mas nós deixamos um pouquinho mais pra frente, porque tem muita gente que acaba não gostando, que é a evolução da inteligência artificial. De onde veio a inteligência artificial e pra onde vai a inteligência artificial? Qual é o passado, o presente e o futuro da inteligência artificial? Acredita em mim, esse conteúdo é muito interessante, muito valioso e faz a gente entender de onde ela veio, onde ela tá e quais são as perspectivas do futuro, e isso é muito importante para toda a tecnologia. Quando a gente sabe olhar para trás, a gente consegue prever o que vai acontecer ali na frente. Vai por mim, assiste os próximos vídeos, já deixa inscrito, já deixa um aviso aí, bota um alarme para toda semana voltar aqui no canal, porque sempre tem aula nova do seu curso de IA e de muitos outros cursos aqui do Curso em Vídeo. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula com a evolução da inteligência artificial. Tchau, tchau!